Capítulo 6. Sankt Ilia estava descalço na beira de um mar escuro. Ele usava os restos esfarrapados de um manto púrpura e mantinha os braços estendidos, as palmas das mãos voltadas para cima. Seu rosto tinha a expressão plácida e abençoada que os santos sempre pareciam ter em pinturas, geralmente antes de serem assassinados de algum jeito horrível. Em volta do pescoço usava um colar de ferro que já fora ligado por correntes grossas aos grilhões pesados em torno de seus pulsos. Agora as correntes balançavam quebradas em seus flancos. Atrás de Sankt Ilia, uma serpente branca sinuosa batia-se contra as ondas. Havia um cervo branco deitado aos seus pés, olhando para a frente com seus olhos escuros fixos. Mas nenhuma dessas criaturas chamou nossa atenção. Montanhas preenchiam o fundo atrás do ombro direito do santo, e lá, pouco visível ao longe, um pássaro circundava um arco de pedra imponente. O dedo de Mali deslizou sobre as penas do rabo, desenhadas em branco e no mesmo ouro pálido que iluminava o halo de Sancta Ilia. Não pode ser, disse. O cervo era real, o açoite do mar também, mas isso é diferente. Ele estava certo. O pássaro de fogo não pertencia a uma história, mas a milhares. Estava no centro de cada mito ravicano, a inspiração de incontáveis peças e baladas, romances e óperas. Dizia-se que as fronteiras de Ravika haviam sido traçadas pelo vôo do pássaro de fogo. Seus rios eram formados com as lágrimas do pássaro de fogo. Diziam que sua capital havia sido fundada onde uma pena do pássaro de fogo caíra na terra. Um jovem guerreiro havia pegado a pena e a levado para a batalha. Nenhum exército havia sido capaz de enfrentá-lo, e ele se tornou o primeiro rei de Ravika, ou assim dizia a lenda. O pássaro de fogo era Ravika. Não estava destinado a ser derrubado pela flecha de um rastreador, seus ossos usados para a glória maior de alguma órfã à revista. Sankt Ilia, disse Mali. Ilia Morozova. Um santo Grisha? Toquei com a ponta do dedo a página, o colar, os 2 grilhões nos pulsos de Morozova. 3 amplificadores, 3 criaturas, e nós temos 2 deles. Mali sacudiu a cabeça com firmeza, provavelmente tentando se livrar da tontura causada pelo vinho. De modo abrupto, ele fechou o livro. Por um segundo pensei que ia jogá-lo no mar, mas então ele o devolveu para mim. O que devemos fazer com isso? Ele falou. Sou quase raivoso. Eu havia pensado nisso durante a tarde toda, a noite toda, durante todo aquele jantar interminável. Meus dedos escapulindo para as escamas do açoite do mar a cada instante, como se eu ansiasse por senti-los. Mali, o Sturmhond tem fabricadores em sua tripulação. Ele acha que eu devia usar as escamas e acho que ele pode estar certo. A cabeça de Mali virou de um lado para o outro. O quê? Engoli em seco, nervosa, e segui em frente. O poder do cervo não é suficiente, não para enfrentar o Darkling, não para destruir a dobra. E a sua resposta para isso é um segundo amplificador. Por enquanto. Por enquanto? Ele passou a mão pelo cabelo. Pelos santos, ele praguejou. Você quer os 3, quer caçar o pássaro de fogo. De repente, eu me senti gananciosa, tola e até um pouco ridícula. A gravura... É só uma imagem, Alina, ele sussurrou furioso. O desenho de algum monge morto. Mas e se for mais que isso? O Darkling disse que os amplificadores de Morozov eram diferentes, que tinham sido feitos para serem usados juntos. Quer dizer que agora você vai aceitar conselhos de assassinos? Não, mas... Você fez algum outro plano com o Darkling enquanto estavam intocados juntos no interior do navio? Não estávamos intocados juntos, falei categoricamente. Ele só estava tentando te afetar. Bem, funcionou. Ele agarrou a balaustrada do navio, os nós dos dedos flexionando-se brancos. Um dia acertarei uma flecha no pescoço daquele bastardo. Eu ouvi o eco da voz do Darkling. Não existem outros como nós. Afastei o pensamento e repousei a mão sobre o braço de Mali. Você encontrou o cervo e encontrou o açoite do mar. Talvez seu destino seja encontrar o pássaro de fogo também. Ele deu uma gargalhada, um som triste,
mas fiquei aliviada ao ouvir o tom amargo ir embora. Sou um bom rastreador, Alina, mas não tão bom. Precisamos de um lugar para começar. O pássaro de fogo poderia estar em qualquer canto do mundo. Você consegue, sei que sim. Finalmente ele suspirou e cobriu minha mão com a dele. Não me lembro de nada sobre Sanctilia. Isso não era nenhuma surpresa. Havia centenas de santos, um para cada pequena vila e lugar ermo em Ravka. Além disso, em Keramzin, religião era considerada preocupação de camponeses. Nós íamos à igreja apenas 1 ou 2 vezes por ano. Pensei no Aparat. Ele havia me dado o Story Sanctia, mas eu não tinha como saber o que ele pretendia com isso, ou se ele ao menos conhecia o segredo que o livro continha. Nem eu, falei, mas aquele arco deve significar algo. Você o reconhece? Quando olhei pela primeira vez para a ilustração, o arco me pareceu quase familiar, mas eu havia olhado para incontáveis livros de mapas durante meu treinamento como cartógrafa. Minha memória era um borrão de vales e monumentos de Ravka e das terras além. Sacudi a cabeça. Não. É claro que não. Isso seria fácil demais. Ele soltou uma longa lufada, então me puxou para perto, estudando meu rosto na luz da lua. Tocou o colar no meu pescoço. Alina, disse ele, como sabemos o que essas coisas farão com você? Não sabemos, admiti. Mas você as quer de qualquer modo. O cervo, o açoite do mar, o pássaro de fogo. Pensei na onda de júbilo que experimentara ao usar o meu poder na batalha contra a horda do Darkling, na maneira como meu corpo fervilhava e vibrava enquanto eu executava o corte. Qual seria a sensação de dobrar aquele poder e triplicar? O pensamento me deixou tonta. Olhei para o céu repleto de estrelas. A noite era um veludo negro coberto de joias. De repente, a fome me atacou. Eu quero os amplificadores, pensei. Toda aquela luz, todo aquele poder, quero-o por inteiro. Um arrepio inquieto me percorreu. Passei o polegar pela lombada do Story Sanctia. Minha ganância estava me fazendo ver o que eu queria ver. Talvez fosse a mesma ganância que havia impulsionado o Darkling tantos anos antes, a ganância que o havia transformado no herege negro e partido Ravka em duas. Mas eu não podia negar o fato de que sem os amplificadores eu não seria páreo para ele. Mali e eu tínhamos poucas opções. Precisamos deles, falei, dos 3, se quisermos parar de fugir um dia, se quisermos ser livres. Mali percorreu a linha da minha garganta, a curva da minha bochecha e por todo o caminho manteve o olhar fixo no meu. Eu tive a sensação de que ele estava procurando uma resposta lá, mas quando finalmente falou, ele disse apenas, tudo bem. Ele me beijou uma vez, gentilmente, e embora eu tentasse ignorar, havia algo pesaroso no roçar de seus lábios. Eu não sabia se estava ansiosa ou simplesmente com medo de perder a coragem, mas ignoramos o avanço das horas e fomos falar com o Sturmhond naquela noite. O corsário saudou nosso pedido com seu habitual bom humor, e Mali e eu voltamos para o convés e aguardamos sob o mastro da mezena. Poucos minutos depois, o capitão apareceu com o uma materialnik, a reboque, com os cabelos trançados e bocejando como uma criança sonolenta. Ela não parecia muito impressionante, mas se Sturmhond dizia que ela era sua melhor fabricadora, eu tinha de acreditar em sua palavra. Tolia e Tamar vieram logo atrás, carregando lanternas para ajudar a fabricadora em seu trabalho. Se sobrevivêssemos ao que viria a seguir, todo mundo a bordo do Volkvone saberia a respeito do segundo amplificador. Eu não gostava da ideia, mas não havia nada a ser feito sobre isso. Boa noite a todos, disse Sturmhond batendo as mãos, aparentemente alheio ao nosso humor sombrio. Noite perfeita para abrir um buraco no universo, não é? Fiz uma careta para ele e tirei as escamas do bolso. Eu as havia lavado em um balde de água do mar, e elas brilharam douradas sob a luz do lampião. Você sabe o que fazer? Perguntei à fabricadora. Ela me fez virar e mostrar a ela a parte de trás do colar.
Eu só o vislumbrava no espelho, mas sabia que a superfície devia ser quase perfeita. Certamente meus dedos nunca tinham sido capazes de detectar nenhuma costura onde David juntara os dois pedaços do chifre. Passei as escamas a Mali, que entregou uma à fabricadora. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ela perguntou. Ela mordia o lábio tão agressivamente que pensei que tiraria sangue. Claro que não, disse Stonehenge. Tudo que vale a pena ser feito sempre começa como uma má ideia. A fabricadora tirou a escama dos dedos de Mali e a repousou em meu pulso. Depois esticou a mão para pegar outra. Inclinou-se e começou a trabalhar. Primeiro senti o calor irradiando das escamas enquanto suas bordas começavam a se separar e se formar, e se reformar, uma após a outra. Elas se fundiram em uma fileira sobreposta conforme a pulseira crescia em torno do meu pulso. A fabricadora trabalhou em silêncio, suas mãos se movendo em graus infinitesimais. Tolia e Tamar mantiveram as lâmpadas firmes, seus rostos tão quietos e solenes que eles mesmos poderiam ser imagens sacras. Até Stonehenge havia se calado. Por fim, as duas pontas da algema estavam quase se tocando e só faltava uma escama. Mali olhou para ela, segura em sua palma. Mali? Falei. Ele não olhou para mim, mas tocou com um dedo a pele nua do meu pulso, o lugar onde havia pulsação, onde a pulseira se fecharia. Então, ele passou a última escama para a fabricadora. Em questão de segundos, estava acabado. Stonehenge espiou a pulseira brilhante de escamas. Ele murmurou. Achei que o fim do mundo seria mais excitante. Afastem-se, falei. O grupo se espalhou pela murada. Você também, eu disse a Mali, relutante. Ele concordou. Vi Privet nos espiando de seu lugar no timão. Acima de nós, as cordas estalaram enquanto os homens de guarda esticavam o pescoço para conseguir uma visão melhor. Respirei fundo. Tinha de ser cuidadosa. Nada de calor, apenas luz. Enxuguei as palmas das mãos úmidas no casaco e estiquei os braços. Um instante antes de conjurá-la, a luz estava vindo para mim. Ela vinha de todas as direções, de milhões de estrelas, de um sol ainda escondido abaixo da linha do horizonte. Vinha com velocidade implacável e intenção furiosa. Pelos santos, tive tempo de sussurrar. Então a luz brilhou através de mim e a noite se desfez. O céu explodiu em ouro brilhante. A superfície da água brilhou como um enorme diamante, refletindo fragmentos brancos e perfurantes de luz do sol. Apesar de minhas melhores intenções, o ar se aqueceu um pouco. Fechei os olhos para me proteger da claridade, tentando me concentrar e retomar o controle. Ouvi a voz de Bagra na minha cabeça, exigindo que eu confiasse em meu poder. Ele não é um animal que foge de você ou escolhe se virar ou não quando chamado. Mas isso não se parecia com nada que eu havia sentido antes. Ele era um animal, uma criatura de fogo infinito que respirava com a força do cervo e o fantasma do açoite do mar. Ele me percorreu, deixando-me sem ar, quebrando-me, dissolvendo minhas fronteiras, até que tudo que eu conhecia virasse luz. Luz demais, pensei desesperada, e ao mesmo tempo só conseguia pensar numa coisa, mais. De algum lugar distante, ouvi vozes gritando. Senti o calor ondulando ao meu redor, levantando o meu casaco, chamuscando os pelos dos meus braços. Eu não me importava. Alina! Senti o navio balançar enquanto o mar começava a se abrir e assoviar. Alina! De repente, os braços de Mali estavam ao meu redor, puxando-me de volta. Ele me segurou com uma pegada esmagadora, os olhos fechados para se proteger do incêndio que nos rodeava. Senti o cheiro de salmarinho e suor e, abaixo disso, seu odor familiar. Keramzin, grama da pradaria, o centro verde escuro dos bosques. Eu me lembrei de meus braços, de minhas pernas, da pressão das costelas enquanto ele me segurava mais apertado, me recompondo. Reconheci meus lábios, meus dentes, minha língua, meu coração e as novas peças que agora eram uma parte de mim, o colar e a pulseira. Elas eram osso e alento, músculo e carne, eram minhas. O pássaro sente o peso de suas asas? Inspirei o ar, percebi os sentidos voltarem.
Não precisava me apossar do poder. Ele se agarrava a mim como se estivesse grato por estar em casa. Em uma única explosão gloriosa, liberei a luz. O céu brilhante se partiu, deixando a noite retornar, e à nossa volta faíscas caíram como fogos de artifício, se apagando. Um sonho de pétalas brilhantes de 1000 flores arrastadas pelo vento. O calor cedeu, o mar se acalmou. Juntei os últimos traços de luz e os teci em um reflexo suave que pulsava sobre o convés do navio. Sturmhond e os demais haviam se agachado perto da amorada, de boca aberta no que podia ser admiração ou medo. Mali me esmagou contra seu peito, seu rosto pressionado em meu cabelo, sua respiração vindo em suspiros pesados. Mali, falei calmamente, ele me agarrou com mais força, eu chiei. Mali, não consigo respirar. Devagar ele abriu os olhos e olhou para mim. Eu soltei as mãos e a luz desapareceu por completo. Só então ele afrouxou o braço. Tolly acendeu uma lamparina e os outros ficaram de pé. Sturmhond espanou as dobras berrantes do seu casaco azul esverdeado. A fabricadora parecia que ia vomitar, mas foi mais difícil ler as expressões dos gêmeos. Seus olhos dourados estavam acesos com algo que eu não podia nomear. Bem, conjuradora, disse Sturmhond, com uma ligeira oscilação na voz. Você certamente sabe dar um show. Mali enquadrou meu rosto em suas mãos, beijou minhas sobrancelhas, meu nariz, meus lábios, meus cabelos, e então me apertou junto a ele mais uma vez. Você está bem? Perguntou. Sua voz saiu áspera. Sim, respondi. Mas isso não era exatamente verdade. Eu sentia o colar na garganta, a pressão da pulseira no pulso. Meu outro braço continuava nu. Eu me sentia incompleta. Sturmhond acordou sua tripulação e estávamos bem adiantados em nosso caminho quando amanheceu. Não tínhamos certeza de quão longe a luz que eu havia criado podia ter se alongado, mas havia uma boa chance de ter entregado nossa localização. Precisávamos nos mover mais rápido. Cada membro da tripulação quis dar uma olhada no segundo amplificador, alguns desconfiados, outros apenas curiosos, mas Mali era o único preocupado. Ele me observava constantemente como se tivesse medo de que a qualquer momento eu pudesse perder o controle. Quando a noite caiu e descemos para o interior do navio, encurralei-o em uma das passagens estreitas. Estou bem, falei. Sério? Como você sabe? Apenas sei, posso sentir. Você não viu o que eu vi? Foi como... O poder escapou do meu controle, eu não sabia o que esperar. Ele balançou a cabeça. Foi como se você fosse uma estranha, Alina. Linda, disse ele. Má. Não acontecerá de novo. A pulseira é parte de mim agora, como meus pulmões ou meu coração. Seu coração, disse ele secamente. Peguei a mão dele e pressionei contra meu peito. Continua sendo o mesmo coração, Mali. Continua sendo seu. Ergui a outra mão e conjurei uma onda suave de luz do sol sobre seu rosto. Ele recuou. Ele nunca poderá entender o seu poder, e mesmo que eu conseguisse, só teria medo de você. Afastei a voz do Darkling da minha cabeça. Mali tinha todo o direito de estar com medo. Eu posso fazer isso, falei gentilmente. Ele fechou os olhos e virou o rosto na direção da luz do sol que irradiava da minha mão. Então inclinou a cabeça, repousando sua bochecha na minha palma. A luz brilhou quente em sua pele. Nós ficamos desse jeito, em silêncio, até o sino de alerta soar.